Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você estar aqui, e eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Eu estou no culto da família, na celebração da família, e a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para ministrar com você hoje, o tema dessa palavra é assim: qual é o plano? Eu recebi aqui um iPad que meu amigo Valdson Júnior me deu aqui. O pastor Valdson Júnior me entregou. Eu já cliquei aqui, meu amigo. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Pronto, já apareceu. Pois olha, essa mensagem saiu, ela nasceu de uma conversa que eu tive com uma amiga, que eu estava conversando com ela, e eu estava contando para ela uma situação, uma história, e aí no final, a minha expectativa com aquela conversa é que ela me desse um conselho, é que ela me desse uma palavra. Mas quando eu acabei de falar, ela virou para mim e fez uma pergunta. Ela falou assim: amiga, você precisa de um plano, qual é o plano? E aquela pergunta me impactou. Eu falei: meu Deus. Em outras palavras, dentro de mim, eu pensando assim comigo, pastor Lúcio, meu Deus, eu queria que ela me desse uma palavra, pastora Marli. Mas ela me trouxe uma pergunta e ela falou: qual é o plano? Você precisa de um plano. E dessa pergunta nasceu essa ministração. Porque, irmãos, nós estamos em uma constante batalha. Eu não quero hoje aqui deixar você amedrontado, não. Nós sabemos que o inimigo, ele veio, João 10:10, a palavra de Deus fala que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Esse é o ministério do inimigo na terra. E a verdade, irmãos, é que nós não podemos temer, porque a nossa vitória já foi conquistada na cruz. Nós já somos vitoriosos e nós não precisamos temer nada que o inimigo tente contra a nossa vida. Mas a verdade também é que nós também não podemos negligenciar que existe uma ação maligna, e essa ação constantemente tenta contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família. Nós sabemos que o inimigo está aí o tempo todo tentando nos derrubar. Então, irmãos, honestamente, eu não quero aqui enaltecer o poder do diabo, muito pelo contrário. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, o evangelho das boas novas, e sair dizer para você: não fique com medo quando o inimigo tentar alguma coisa contra a sua vida. O problema não é a presença do inimigo, o problema é quando há a ausência de Jesus. Então, eu estou aqui nessa noite, irmãos, para que nós possamos relembrar algumas coisas. Deus me trouxe aqui essa noite para poder nos relembrar de vestir as armas espirituais, as armaduras espirituais, para que nós possamos pelejar e sermos vitoriosos para conseguir conquistar o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Quando Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ele também completou dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, honesta e sinceramente, eu quero dizer para você nessa noite: a vida que Deus tem para mim, a vida que Deus tem para você é uma vida abundante, irmão. Eu, como uma filha de Deus, você como um filho de Deus, a nossa vida, ela precisa ser uma vida abundante, porque essa foi a vida que Jesus nos prometeu. Ele disse para nós: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma abundante. Ah, mas eu passo muita tribulação. Pois é, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo e vocês são meus, vocês são meus filhos, vocês estão do meu lado, vocês também vão vencer. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga o nome dele agora, vai. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em... Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em
Pode vir tempestade, pode vir tempo forte, pode vir aflição, pode vir tribulação, mas você está do lado de um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Ele nunca perdeu, Ele sempre venceu. Nós somos mais do que vencedores e vitoriosos em Cristo Jesus. Diga aleluia, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Vamos ler essa passagem bastante conhecida de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Tainazinha, Damares, minhas amigas, amo vocês. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se. Fortaleçam-se, oceano da graça. Deus diz assim para você hoje: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha o que Ele diz para mim e para você hoje: vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, novamente, o Senhor diz para nós nessa noite: vistam, vista, oceano da graça. Deus diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer como, irmãos? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Mantenham-se. Irmã, não é para se manter, irmão, mais ou menos. Não é para ser mole, não é para ser fraco. Irmão, mantenham-se firmes. Fazendo o quê? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar algumas, irmãos, não, todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Orem no Espírito. Quando? Em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos. Em algumas versões diz: vigiem sempre e perseverem, e perseverem, e perseverem, e perseverem, e perseverem na oração. Perseverem na oração por todos os santos. Todos nós aqui estamos enfrentando algum tipo de batalha em alguma esfera da sua vida. Seja ela na sua área emocional, numa área espiritual, ou até mesmo no campo físico. Um problema na saúde, talvez. Mas eu quero dizer para você hoje, irmãos, eu quero te lembrar isso: que a sua luta, irmão, não é contra a carne ou sangue. A sua luta não é contra a carne, não é contra um ser humano. Marido, eu quero te lembrar que o teu inimigo não é a tua esposa. Esposa, o teu inimigo não é o teu marido. Irmão, a tua inimiga não é a tua sogra, irmão. Não é o teu patrão, não é a tua cunhada. Não. O teu inimigo, pastora, mas é porque você não conhece a minha sogra. Você não conhece o meu patrão. Eu não conheço. Mas o que eu sei é que o inimigo está por aí. E às vezes ele coloca pequenas sementes para querer atrapalhar, para trazer discórdia, para querer derrubar você. É assim que o inimigo age. E eu preciso lembrar você disso. Preciso te lembrar disso hoje. Que você não está lutando contra uma pessoa. Nós precisamos, irmãos, declarar guerra contra o inimigo das nossas almas, irmãos. Não é contra pessoas, mas contra o inimigo. Que ele tenta destruir a nossa vida, destruir seu casamento, derrubar seus sonhos. É contra o inimigo. E batalha espiritual, guerra espiritual, nós vencemos com armas espirituais. Isso é outra coisa básica que nós muitas vezes nos esquecemos. Como assim? Veja só, você vai no hospital, você vai ao médico e você faz uma consulta com o seu médico
e o seu médico diz para você que você está pré-diabético ou pré-diabética, ou então que tem uma gordura no fígado aí, ameaçando o seu fígado aí o médico fala assim: você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer uma atividade física, você precisa mudar o seu estilo de vida para que você não chegue a uma diabetes. Aí a gente chega em casa, faz o quê? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, meu Deus, está repreendido toda a gordura no meu fígado, Senhor. Meu Deus, eu repreendo o diabo, a diabetes, meu Deus, tudo que venha contra a minha vida. Aí quando a gente termina de orar, aí abre o aplicativo do iFood, pede uma pizza, pede um hambúrguer, pede uma sobremesa doce. Irmão, do que adiantou a sua oração nesse momento? Diga para mim. Thaís, você está dizendo que eu não posso orar sobre a minha saúde? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. É claro que nós precisamos orar pela nossa saúde, mas a nossa oração deve ser coerente com os nossos atos. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa saudável. Senhor, eu não tenho força para treinar. Meu Deus, eu tenho muita vontade de comer açúcar, meu Deus, de muito comer pizza. Me ajuda nisso, Senhor. Mas, numa situação como essa, nós precisamos agir e atuar com armas naturais, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, tem uma pessoa que você ama muito. Essa pessoa não conhece Jesus. Você quer que essa pessoa se converta. Não adianta nada você chegar para essa pessoa e ficar com argumentos filosóficos para essa pessoa. Porque essa já é uma batalha no campo espiritual. O inimigo vai ficar colocando fortalezas na mente dessa pessoa. E é a Bíblia quem diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, numa hora como essa, então a gente se levanta em oração. E a gente usa as armas espirituais para orar e dizer: Senhor, meu Deus, eu repreendo toda fortaleza na mente dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, quebranta esse coração. Espírito Santo, e aí o reino espiritual vai se movendo. E daqui a pouco, essa pessoa está aceitando Jesus e se convertendo ao Senhor. Então entenda isso nessa noite. A batalha espiritual, nós pelejamos com armas espirituais. E quais são as armas espirituais? Nós acabamos de ler aqui o apóstolo Paulo dizendo para nós nos revestirmos da armadura. Nós acabamos de ler aqui uma armadura espiritual, que nós lemos aqui do capacete, do sapato, do cinto, da preparação do Evangelho da Paz. Mas eu preciso falar aqui algumas armas espirituais básicas, irmãos, que todos nós precisamos aprender a manusear essas armas. O primeiro ponto dessa pregação é esse: conheça e saiba manusear as armas espirituais. Quais são as armas espirituais mais básicas? Eu quero começar falando da oração. A oração, irmão, é o básico, irmão. Oração, nós precisamos ter a oração como um estilo de vida. Oração nós não negociamos. Oração a gente não pensa quando é que vai orar. Porque olha só como é o problema. Quando existe uma batalha, uma guerra, quando um soldado é convocado para uma batalha, esse soldado a gente já entende que ele sabe manusear a arma da guerra. Ele sabe manusear o revólver, a pistola, a espada. Ele sabe antes dele ir para a guerra. Aí o que acontece? Nós somos crentes de muitos anos. Aí na hora que vem uma dificuldade, que vem uma batalha espiritual, a gente vira o irmão 6 horas. Porque fica desesperado. Porque não tem rotina de oração. Porque não gosta de orar. Aí fica desesperado procurando as irmãs de oração. Irmã, 6 horas por mim, irmã. Irmão, 6 horas por mim. Olha, eu estou com um problema no meu casamento. Eu estou com um problema com o meu filho. Irmão, o diabo se levantou contra a minha vida. Eu preciso lembrar você de algo muito importante, irmão. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos, Ele habita em você. Ele habita em você. Ele habita em você. Dentro de você está o Espírito Santo de Deus. E com Ele você tem poder. Você tem poder. Você tem poder de Deus. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos saber orar. Nós precisamos saber manusear a oração, essa arma de guerra. Ter tempo com Deus, saber falar com Deus. E honestamente, irmãos, olha, eu fui criada
cresci, fui criada, nasci, cresci, fui criada dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus. E eu confesso para você que na minha criação, quando eu vi um pastor orando, era aquela oração: amantíssimo e poderoso Deus, na tua presença adentramos. Por conta do rito ali da igreja e tudo mais e tal. E não é nem sobre dizer que essa oração está errada. Que também nós precisamos, eu na minha geração hoje, existem jovens que chegam na presença de Deus de qualquer jeito. Também sou contra, não sou a favor. Um jovem chegar diante de Deus: meu Deus, se minha mãe, que é a minha mãe, eu não posso falar com ela de qualquer jeito. Que às vezes minha mãe falava o quê? Minha mãe, como uma boa nordestina, ela virava para mim e falava: eu não sou sua parceira. Não é assim que a mãe fala para a gente? Fale direito comigo, que eu não sou sua parceira. Para você que não é do Nordeste, parceira quer dizer parceira. É isso, né? É parceira. Você fala assim com suas amiguinhas. Comigo, você fala diferente, porque eu sou sua mãe. Também, quanto mais o Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa particular minha. Eu não consigo com o meu quarto bagunçado, irmão. Eu estou chamando a presença de Deus para dentro do meu quarto. Como é que eu vou orar com a minha cama bagunçada? Eu fui desde solteira, eu não conseguia. Então não é sobre ter uma religiosidade, de falar assim: como é que eu faço para orar? Como é que, não sei o quê. A Bíblia fala que é um coração contrito, o Senhor não resiste. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o teu pai. Como você conversa com o pai? Com respeito, com honra, com vulnerabilidade, com sinceridade. É assim que a gente fala com Deus. Então, irmão, nós precisamos desenvolver cultura de oração, irmãos. Cultura de oração, cultura de oração. Nós precisamos orar, nós precisamos orar, nós precisamos orar mais. Se você precisa orar mais, diga isso nessa noite: eu preciso orar mais, diga isso. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve a nossa oração. Mas nós precisamos, irmãos, nós oramos é por nós mesmos. Oramos porque precisamos orar. Oramos porque a oração, irmão, a oração muda tudo. Uma oração muda um dia, uma oração muda uma situação, a oração muda a atmosfera. Minha mãe sempre me ensina isso. Minha filha, ore ao Senhor todos os dias na sua casa e peça para Deus trazer a atmosfera do céu para dentro da sua casa. E eu saio de lá dentro de casa orando: Senhor, a atmosfera do céu, meu Pai. E os anjos cantam. Eu já fico dentro de casa, a atmosfera do céu. Orando, 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 orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, orando em todo o tempo. A mente ligada com o céu. Porque quando a palavra aqui fala sobre dardos inflamados do maligno, irmão, sabe o que é um dardo inflamado do maligno? É quando do nada você tem um pensamento na sua mente que você jamais teria aquele pensamento. Você fala assim: meu Deus, de onde que veio essa ideia? Eu jamais pensaria isso. Isso é um dardo inflamado do maligno. Então você ora e a oração quebra isso. Você ora e a oração quebra. Você ora e a oração muda o seu dia. Você ora e Deus muda a situação. Você ora, irmão, e Deus transforma. Você ora, irmão, e deixa Deus fazer a parte dele. Nós precisamos orar mais. Outra arma espiritual, irmão, a palavra de Deus. Meu Deus, nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos ler mais a palavra. Precisamos meditar na palavra. Nós precisamos, irmãos. A palavra de Deus é uma arma espiritual. Meu Deus, um crente, meu Deus, com 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, que não lê a palavra, não pode. Não pode. Ah, mas eu já conheço todas as histórias. Ah, mas eu já li a Bíblia toda. Não é sobre quantas vezes você leu a Bíblia, mas o que você pratica da Bíblia, irmão. É sobre o que você internaliza. Quantas vezes o Espírito Santo pode confrontar você através da palavra. Todas as vezes que eu leio a Bíblia e eu não me sinto confrontada por ela, eu penso: alguma coisa está errada em mim. É igual sobre a vida abundante que eu acabei de falar. Se eu não vivo um casamento abundante, uma vida abundante, um ministério abundante, então o problema está em mim, não está em Deus.
porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Se eu não estou vivendo uma vida abundante, o problema está em mim. E a Bíblia está cheia de convites maravilhosos. Meu Deus, Salmos está lá dizendo 55, entregue todas as suas preocupações a Deus e Ele o susterá, pois não deixará que o justo caia. Você está preocupado? A Bíblia te ensina, entrega ao Senhor. Em Provérbios, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Você está cansado? Jesus diz nos evangelhos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vem a promessa, e eu vos aliviarei. Você está ansioso, irmão? A palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as suas preocupações pela oração, pela súplica e com ações de graça. Se você fizer isso, a palavra garante: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso está na palavra. É a palavra. Você acredita que essa palavra é viva, irmão? Você acredita, irmão? Não senti firmeza em vocês. Você crê que a palavra de Deus é a verdade, irmão? Você crê que a palavra de Deus é viva, irmão? Pois ame mais a palavra. Ame mais a palavra. Antes de me casar, nós estávamos na pandemia 2021. Eu lembro que o governador mandou fechar as portas das lojas. Nós temos lojas. Eu atuava no financeiro da empresa. Perto de me casar, perto de mudar de cidade, de igreja, deixar minha família, toda a minha terra, me sentindo o próprio Abraão em forma de mulher, jovem, saindo da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai, para poder me casar. Minha mãe chegava para conversar comigo e falava assim: minha filha, eu estou tão feliz, minha filha, porque eu estou vendo as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Mas eu já estou com tanta saudade, chorava. Aí eu falava para ela: não chora, não chora. Mulher, não chores. Faltam 3 meses ainda para eu casar. Aí os funcionários na empresa falavam: Thaís, o meu aluguel, o meu aluguel, o meu aluguel. Eu falava: não, vai dar um jeito, vai dar certo. Não, mas a porta... Aí eu ligava para o fornecedor, prorroga o boleto porque as portas estão fechadas. Thaís, a pandemia, todo mundo, é mundial. Não tem como prorrogar boleto, não. Eu sei, irmãos, que eu fui internalizando as emoções. E eu acabei tendo uma crise de ansiedade. Eu fui parar na psicóloga. A psicóloga falou para mim: você não está simplesmente com ansiedade, você está com TAG. Transtorno de ansiedade generalizado. Irmão, eu lembro que eu vinha para a igreja. Nessa época, eu ficava com o meu senso. Só quem teve crise de ansiedade aqui sabe o que eu estou falando. Um desespero, eu ficava olhando para as portas. Eu ficava com uns pensamentos assim: meu Deus, se acontecer um incêndio aqui dentro da igreja agora, por onde é que eu saio? A mente em estado de alerta 24 horas. Eu ficava imaginando como é que ia ser quando eu entrasse dentro do elevador. O Samuel em Fortaleza, eu estava com a passagem comprada para visitá-lo. E eu pensava: e se eu tiver uma crise dentro do voo? Desesperador. A psicóloga falou para mim: você precisa ir para um psiquiatra. E eu pensava comigo: mas era só o que faltava agora, era essa. Eu ir para um psiquiatra, meu Deus do céu. Irmãos, lá vai eu para uma emergência psiquiátrica, irmãos. Que eu vi ali naquele dia, eu nunca vou me esquecer. A psiquiatra me chama, passou a medicação para mim. E aí eu fui entendendo, falei: tá certo. Fiz exames, serotonina abaixo de 0. Não tinha serotonina, que é o hormônio da alegria, da felicidade, não é assim? E aí, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou para mim: você é corpo, você é alma e você é espírito. No corpo já está medicado. A parte química do meu cérebro já ia voltar ao normal. Na alma, eu já estava lá tratando com a psicóloga, ela organizando as minhas emoções e me ajudando a organizar minhas emoções. E espiritualmente, o Espírito Santo falou para mim: qual é o plano agora? Aí, como uma boa assembleiana, eu me lembrei que é uma cultura da minha família cantar hinos de sangue em tempos de guerras espirituais. Aí eu chamei minha mãe e falei assim: mãe, a senhora toparia fazer comigo uma campanha? Irmãos, eu sou do tempo da campanha.
Nós hoje em dia a gente faz propósitos, né? Assim, hoje eu faço propósitos. Mas eu cresci com a minha mãe, minha família, meus pais fazendo campanhas. Campanhas de louvor. Campanhas de oração. Esse era um plano. Aí nós começamos a cantar hinos de sangue. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue. Aí cantávamos. Essa era uma arma espiritual. Quando eu terminava de cantar, aí nós nos levantávamos para orar. Na oração eu me levantava com tanta fé. Irmãos, quando eu estava nessa crise, como eu disse, só quem passou por uma crise de ansiedade aqui sabe. A gente não sente vontade de orar, irmão. E quando a gente ora, parece que a oração não passa nem do teto, porque a gente não sente nada. Mas eu entendi que eu estava numa batalha espiritual. Então eu levantava a minha voz e começava a declarar: Senhor, em nome de Jesus, toma minha mente, Espírito Santo, possui meu entendimento. Meu Deus, o que eu estou passando é só um momento. Essa doença não determina a minha identidade. Essa doença não determina quem eu sou. Isso aqui é só uma fase, vai passar. Porque eu sei que o Senhor diz para mim: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor um dia me chamou e Ele disse sim, que eu passaria pelos 4 cantos dessa nação. E eu vou entrar em avião sim, eu vou entrar em elevador sim. E diabo, você está repreendido. Você sai da minha frente, porque eu sou uma filha de Deus, eu tenho promessa de Deus. E eu pegava a palavra, irmãos, eu entrava no meu quarto e falava Salmo 91. Thaís, você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa sono do Onipotente. Você não teme nada, porque Deus é com você. Pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingida, Thaís. Meu Deus, Thaís, os anjos do Senhor seguram nas minhas mãos e eles me guiam, e eu não tropeço, eu não caio, porque o Senhor está comigo, porque eu amo ao Senhor. Ele também me livrará, Ele vai me colocar no alto retiro, porque eu conheço o seu nome. Eu conheço o seu nome. Eu conheço Jesus. Irmão, declara a palavra. Você tem insônia? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Declara a palavra. Irmão, você está doente? O Senhor levou sobre si todas as minhas doenças pelas suas pisaduras. Eu sou sarado. Você está ansioso, como eu disse? Está pensando que a sua vida não vai dar em nada? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Você está pensando mal sobre a sua vida, irmão? Deus tem um pensamento de paz sobre você. Acredite nisso, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que hoje Deus vai desfazer pensamentos malignos na sua mente, irmão. Meu Deus, você vai ter mentalidade de filho e não de servo. Você vai ter mentalidade de um filho de Deus e não de simplesmente alguém que conhece a Deus por ouvir falar. Ame a palavra. Ame a palavra, declare a palavra. Mais uma arma espiritual, o jejum. Meu Deus, nós precisamos jejuar mais, irmãos. Precisamos abster-nos de alimentos em prol de uma causa. Gente, tem vezes que a gente não consegue. Irmão, se eu não consigo dizer não para um chocolate, irmão, como é que eu vou vencer uma batalha espiritual, pelo amor de Deus? Um propósito de jejum, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas. Comece a desenvolver um hábito do jejum. Tem batalha na nossa vida, irmão, que a gente só vence com jejum. Vocês não se lembram do que Jesus disse? Tinha um menino lá, endemoniado, possesso e não sei o quê. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, em outras palavras, já fizemos de tudo. Já botamos a mão na cabeça do menino, já demos 7 voltas em torno do menino. Nós já levantamos o menino para cima, já oramos, já jogamos. Não acontece nada.
Aí Jesus disse, é porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Quando Esther foi entrar, quando Mardoqueu chegou para Esther e falou para ela, Esther, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, Esther. Você precisa chegar diante do rei. Mas Mardoqueu, se eu chegar diante do rei, eu vou morrer. Se eu não for anunciada, ele pode decretar minha morte. Pois não pense, se não foi, quem sabe não foi para um momento como esse que você não foi posta rainha. Não pense que se você se calar de outro lugar, Deus não vai mandar um livramento. Esther pensou, se posicionou, pensou, qual arma espiritual eu vou usar agora? O jejum. Falou para Mardoqueu, reúna o povo e vamos fazer um jejum. E eu vou me apresentar diante do rei. E se perecer, pereci. Esther jejuou, 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 jejuou. Quando se apresentou diante do rei, ele levantou o cetro para ela. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você jejuar é com você. Amolecer o coração de Faraó é com Deus. Amolecer o coração do rei é com Deus. Você faz a sua parte aqui, Deus vai movendo aqui. Você vai jejuando aqui desse lado, Deus vai mudando a situação aqui do outro lado. Mas nós precisamos jejuar. Fazer um jejum, irmão. Faça um propósito, irmão. Enfraqueça a sua carne um pouco. Mostre a sua carne quem é que manda. Tem um reizinho bem aqui, ó, dentro do nosso estômago. E às vezes a gente quer fazer um jejum de 6 horas que seja. É a coisa mais difícil que tem. A gente já fica dizendo que o diabo está tentando. Faz um jejum de 6 horas, pastor Lúcio. Aí a gente já fala assim, aí vem o bolo de chocolate. Aí vem, não, o diabo já está tentando. 6 horas, meu Deus. Eu amo carne, irmãos. Eu sou carnívora assumida, assim, gosto demais. É interessante isso, mas eu sou essa mulher que gosta de comer churrasco, é isso. Aí, morando em São Paulo, vim para Brasília. Meu irmão me recebeu com uma surpresa. Eu estava no meio de um propósito de jejum, irmãos. E eu não, nesse jejum, por gostar tanto de carne, nesse propósito que eu fiz com Deus, eu ia passar 20 dias sem comer carne. Porque eu gosto tanto de carne, eu tinha uma causa com Deus tão séria, irmã pastora Marli, que eu tirei a carne, uma coisa que eu gosto muito. Isso foi um propósito que eu fiz com Deus. Quando eu cheguei em Brasília, eu estava no 5º dia do meu propósito, irmãos. Meu irmão me recebeu com um churrasco, irmãos. Angus. Ele falou para mim assim, minha irmã, essa carne eu comprei especialmente para você, minha irmã. Thaís, macia a carne. Não, é sério. E eu vendo o amor dele para me receber ali com aquela carne. Irmãs, ele gastou dinheiro para comprar a carne. Ele estava no meio da fumaça porque ele fez o churrasco para mim, irmãos. Aí eu pensei assim comigo, meu Deus, hoje é o 5º dia do propósito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comer a carne. E de amanhã eu começo de novo o propósito, do dia 1. Quebra o propósito aqui e amanhã eu começo de novo o dia 1 do propósito. Por quê, né, meu Deus? Meu Deus, o bichinho comprou a carne. Para mim, eu moro em São Paulo. Em São Paulo não tem lá essas coisas especialmente para mim. Meu irmão, minha família. Toda aqui, minha família em volta da mesa. Aí na hora, o Espírito Santo falou comigo. Se você não pode dizer não para um pedaço de carne, sobre o que você vai ter vitória, Thaís? Sobre o que você vai ter vitória? Aí eu falei para ele, Rony, é com muita tristeza, meu irmão, que eu vou lhe dizer. Agradeço essa oportunidade tão rica, tão especial. Mas eu vou ficar aqui só na mandioca mesmo, no arroz e na farofa, meu irmão. Eu não posso comer, porque eu estou num propósito. Aí ele, amém, minha irmã, amém, amém. E fiquei ali. Pequenas coisas, tão pequenas. Mas esse é o nosso problema hoje, irmãos. Nós estamos negociando o que é inegociável. Estamos negociando aquilo que é inegociável. E aquilo que não tem nem valor para Deus. A gente fica ali amarrando, segurando e não abrindo mão. Diga comigo assim, misericórdia, diga. Oração, leitura da palavra, jejum. Faça isso, irmão. Em tempo e fora de tempo. Ore, ame a palavra e jejue.
Jejue, irmão, para Deus te dar um dom espiritual. Jejue, irmão, para Deus fortalecer o seu espírito. Jejue, irmão, para você abandonar um pecado que você não consegue abandonar. Jejue, irmão, por uma causa na sua família. Jejue, jejue. Então, depois que você conhece as armas, que você sabe manusear as armas, eu preciso dizer para você o segundo ponto dessa pregação. Peça a Deus um plano. Peça a Deus uma estratégia. Você está diante de uma batalha, mas para cada estação da sua vida, você precisa de novos planos e novas estratégias. Sabia disso? Tem um ditado em inglês. Espera, deixa eu arrumar aqui meu cabelo para ficar bonita na foto. Espera aí. Tem um ditado em inglês que fala assim, eu não sei falar inglês, mas eu aprendi esse ditado, que diz assim: New levels, new devils. Novos níveis, novos demônios. Cada nova estação da nossa vida, novos desafios vão aparecendo. Por exemplo, enquanto solteira, eu participei de todas as edições do Primavera Mulher. Estava em todas as conferências de mulheres aqui de Brasília, aprendendo como ser uma mulher casada, uma mulher submissa, uma mulher virtuosa, Provérbios 31 e lá. No dia do meu casamento, irmãos, lá em Fortaleza, o pastor Simval e a pastora Rosália estavam lá, celebraram o meu casamento. Eu estava lá lendo os votos para o Samuel, dizendo assim: Deus me preparou para esse momento. Estou aqui pronta. Oh, meu Deus. Sabia de nada, irmão. Quando eu entrei no casamento, que eu fui viver o casamento na prática, outros 500, meus irmãos. Ainda não sou mãe, estou ansiosa para o que a maternidade está guardando para mim. Mas eu já estou me rendendo, já dizendo para Deus: meu Deus, não me sinto pronta, mas quando o Senhor quiser, o Senhor mesmo vai levantar a rede de apoio, as irmãs, as servas, as intercessoras, vai levar minha mãe pelo menos um mês para morar perto de mim, para me ajudar, enfim. Mas não é que todo o meu esforço foi em vão, não, muito pelo contrário, graças a Deus que eu me dediquei. Mas é porque para cada nova estação, são novos desafios. Veja bem, quando Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, que ele era ali um menino, o desafio de Davi naquele momento era matar o leão e o urso. Depois que ele recebeu a unção de Samuel, o desafio de Davi depois foi um gigante Golias. Ele teve que enfrentar o gigante Golias. Depois que Davi enfrentou o gigante Golias, no próximo nível de Davi, ele precisou enfrentar a perseguição de Saul. Quando Davi foi posto rei, o demônio de Davi, o desafio de Davi, foi ter que o seu próprio filho perseguiu o seu trono. Então entenda, para cada nova estação, você tem novos desafios. E não pense, irmão, porque você é um crente da vida toda, você tem 20 anos de crente nas suas costas, que você não precisa ter humildade para chegar diante de Deus, diante de um desafio espiritual e perguntar: Senhor, qual é o plano? Senhor, me dá uma estratégia. Pai, como eu posso vencer essa batalha? Meu Deus, o que eu preciso fazer? Porque veja só, eu amo que na palavra de Deus, em 2 Crônicas, a história de Josafá. Eu já vou correr aqui, irmãos, já vou terminar essa pregação. Mas no 2º livro de Crônicas, a Bíblia vai dizer que Josafá estava, um grande exército vinha contra ele. E Josafá era um número muito numeroso. Chegaram diante de Josafá os colegas e falaram: Josafá, está vindo aí contra ti, Moabe, está vindo aí contra ti. E a Bíblia fala que Josafá chegou na presença de Deus. Mas agora aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte de Seir. E tal. Aí ele falou: vê agora como estão retribuindo, eles estão vindo nos expulsar da terra que o Senhor nos deu por herança. Aí olha só o que Josafá fala para Deus, irmãos: não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Josafá foi sincero e honesto diante de Deus e ele falou isso: não sabemos o que fazer. Mas a próxima frase que ele falou, eu amo, ele disse: mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Quando você não souber o que fazer, irmãos, saibam pelo menos para onde olhar. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba
o autor da vida. Nada para o autor da vida. Pode vir qualquer coisa contra você, mas se os seus olhos estiverem no lugar certo, se você olha para Jesus, você está olhando para a vitória. É dele que vem o teu socorro, é dele que vem a tua ajuda. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor. Deus está dizendo assim para você nessa noite: clama a mim, clama a mim, clama a mim. Faça como Josafá. Eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para ti. Clama a mim e respondeste-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas nós estamos procurando descobrir as coisas com quem não tem nada para falar para nós. Nada para te acrescentar. Irmão, em nome de Jesus, para de ir atrás de pessoas que não tem nada para te acrescentar, irmão. Olha para Jesus, clama a Jesus. Enquanto Josafá estava orando, a palavra de Deus diz que Deus levantou um profeta, tomou a boca do profeta e disse para ele: Josafá, oh meu filho, não se preocupe, porque essa batalha você não vai nem precisar pelejar. Eu pelejarei por você. Eu amo quando Deus fala: não tenham medo e nem desanime. Não fica desanimado, pois essa batalha não é de vocês. Olha o que ele disse, o profeta. Amanhã, Deus dizendo através da boca do profeta: desçam contra eles. Eis que eles virão pela subida de Zi, e vocês os encontrarão no fim do vale. Vocês não precisarão pelejar essa batalha. Mas olha o que Deus disse: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a vocês. Josafá então reuniu o povo e falou: nós faremos isso, amanhã de manhã nós faremos isso, nós estaremos firmes, nós não vamos desanimar. Vamos fazer o seguinte: peguem os levitas, coloquem neles as roupas sacerdotais. E a Bíblia diz que eles começaram a guerra, eles foram contra os seus inimigos, muito maior do que eles, exército numeroso, e eles iam cantando: as misericórdias do Senhor são grandes sobre nós, grande é o poder de Deus. Eles iam cantando, e enquanto cantavam, a Bíblia diz que o Senhor abriu emboscadas no vale, e o povo começou a cair, o exército começou a cair, e daqui a pouco começaram a se matar entre si. Enquanto o povo de Deus adorava, eles receberam um plano de Deus, e eles adoravam a Deus, e não precisaram pelejar. Irmão, tem guerra que nós não vamos nem precisar pelejar. Mas como diz a vovozinha: mas você não ora, não lê a Bíblia? Vó, estou gripada. Também não ora, não lê a Bíblia? Vó, apareceu um caroço aqui. Também não ora, não lê a Bíblia? Mas certa é ela. Porque tem batalha que às vezes nós estamos tentando resolver com a nossa força. E para essa batalha talvez Deus diria assim: eu só preciso, e eu só queria, eu só gostaria que você permanecesse firme e me adorando, que essa você não precisaria nem pelejar, eu mesmo pelejarei por você. Peça um plano, irmão. Peça um plano para Deus. Pergunte para Deus: qual é o plano? Qual é o plano? Talvez Deus vai direcionar você a você, como eu já disse aqui, orar mais, ler mais a Bíblia e jejuar. Isso são armas espirituais. Mas talvez um plano seja louvar, como Josafá colocou os levitas para louvarem. Talvez o plano vai ser você dar uma oferta. Oferta, semente também é uma arma espiritual, é um plano, pode ser um plano. Irmão, nós estamos numa celebração da família. Talvez o plano que Deus vai dar para você, irmão, seja vocês e sua casa sentarem mais em torno da mesa. Talvez o plano que Deus vai dar para você, irmão, é tirar o celular da cama. Para os casados que eu estou dizendo, e para os solteiros também. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não aparece para a gente com chifre, irmão. Não aparece, irmão. O diabo conhece você. Às vezes, o diabo, ele aparece através de uma mensagem no teu direct. É através de um elogio. Oh meu Deus, o pastor Simval, a pastora Rosário, os pastores que fazem gabinetes aqui. Se a igreja soubesse
como que às vezes começa, como é que um casamento termina lá na frente, como foi que começou? A queda. Mas hoje Deus vai dar planos aqui nessa igreja. Deus vai te dar planos, irmãos. E eu já quero ir para o final dessa palavra, para o terceiro ponto que diz: depois que Deus te der um plano, obedeça o plano. Thaís, mas não é a mesma coisa? Não é. Quantos de nós aqui sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos? Como eu disse aqui, a questão da alimentação, a gente sabe que não pode comer, mas come. Sabe que precisa se exercitar, mas não se exercita. Saiba manusear as armas espirituais. Peça um plano para Deus. E no terceiro ponto, obedeça o plano. O louvor pode subir. Obedeça o plano. Obedeça o plano. Obedeça o plano. Irmão, eu vou falar mais uma vez. Obedeça o plano de Deus. A estratégia que Deus te der, obedeça. Porque sabe qual que é o nosso problema hoje, irmão? A gente quer questionar demais. Nós questionamos, nós perguntamos o porquê. O pastor dá uma palavra para você, você quer entender, pastor, por quê? Você que é pai e que é mãe, eu ainda não sou, como eu disse, mas às vezes o filho pergunta, você fala para o seu filho uma coisa: meu filho, faça isso. Por quê, papai? Por quê? Se você tem paciência e você quer, você explica. Mas se você não quiser, você vai dizer o quê? Porque eu sou seu pai. E você não vai explicar para o seu filho. Às vezes ele não tem nem capacidade para entender. Eu sou seu pai, meu filho. Por quê, mãe? Porque sim. Porque eu sou sua mãe. Mas com Deus a gente quer ser diferente. Deus, eu quero que o Senhor me explique. Senhor, me explica, meu Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Irmão, muitas vezes Deus vai falar para você um plano. Deus vai te dar uma estratégia que não vai fazer sentido. Deixa eu te antecipar isso aqui. Não vai fazer sentido para você. Mas não interessa. Porque é nessa hora que nós mostramos para Deus se nós temos fé ou se não temos. Se nós somos maduros ou se somos imaturos. Que é a explicação? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer aquilo? Aí Deus vira e fala: será que, meu Deus, será que o Senhor falou isso aqui? Mas pai, me dá uma confirmação, Senhor, por favor, eu te peço, meu pai, em nome de Jesus. Se eu chegar na igreja, meu Deus, pastor Simval passar por mim, me cumprimentar, eu vou entender que é um sinal. Não, se eu chegar, né? Aí o pastor Simval ainda cumprimenta. Opa, meu querido, tudo jóia? Aí, eita, foi um sinal, eita, amém, amém, graças a Deus. Aí passa 3 dias. Oh, meu Deus, me dá outro sinal, meu Deus, por favor, Senhor. Se eu chegar na igreja, cantar o louvor, aquela música, aquele refrão, meu Deus, eu vou entender o sinal que o Senhor quer me dar. Meu Deus, que imaturidade, irmão. Deus virou para Josué e falou assim: Josué, eu vou entregar Jericó nas suas mãos. E você vai fazer o seguinte, meu filho: durante 6 dias você vai dar uma volta em torno de Jericó. E o 7º dia você vai dar 7 voltas. Você vai trocar a trombeta. E você vai mandar o povo gritar. E quando o povo gritar, a muralha vai cair. Irmão, na Bíblia não fala Josué perguntando para Deus: Senhor, mas o que significa as 6 voltas em torno das muralhas? Pai, mas por que primeiro grita, primeiro toca a trombeta e depois grita e não o contrário? Não tem, irmão, não tem, irmão, não tem. E a muralha de Jericó, a Bíblia fala que tinha até casa construída em cima da muralha. Faz sentido uma muralha ser derrubada com 6 voltas aqui? A pessoa, como é que vai derrubar? É dando volta em torno da muralha de Jericó. Faz sentido? Não faz. Mas quando Deus manda, não tem que fazer sentido. A gente só precisa obedecer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer, irmão. Irmão, nós precisamos obedecer, irmão. É isso que separa os homens dos meninos. É isso que separa se você realmente crê em Deus ou se você não crê. A palavra de Deus vai falar sobre Noé. Noé, homem justo, íntegro, temia. Deus chegou para Noé, falou especificamente como que Noé ia construir a arca. Você vai pegar 15 metros assim, dessa madeira, assim assado, e não sei o que, não sei o que, papapá. Eu não sei em quanto tempo a arca de Noé foi construída. Mas estudiosos apontam aí que entre 75 e 100 anos, pastores, por aí. Mais de 100 anos? Mais de 100 anos. Se você nunca reparou, na Bíblia não diz, irmão, que Deus ficou aparecendo para Noé de tempos em tempos. Meu filho, estou aqui para te lembrar. Estou aqui para reafirmar, meu filho, a palavra que eu te dei.
Não tem. A Bíblia diz que Deus falou com Noé, no capítulo 6, e no final diz assim: e Noé fez exatamente como Deus havia ordenado. Não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha um irmão, muito pelo contrário, só tinham pessoas que desanimassem Noé. Tem uma frase que estão dizendo agora que eu acho interessante, fala assim: Noé foi chamado de idiota até o dia que começou a chover. Até o dia que começou a chover, mas ele recebeu um plano e obedeceu o plano. Ele recebeu um plano, ele obedeceu o plano. Jesus chegou lá, Lucas capítulo 5, pediu para Pedro: deixa eu pregar no seu barquinho aí, meu filho. Embora, me bote aqui, afasta aqui. Quando terminou de pregar, virou para Pedro e falou: Pedro, vá lá para o lado mais fundo das águas e jogue as suas redes. Pedro virou para Deus e falou assim, para Jesus, e falou assim: mestre, passamos a noite toda, não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Não pediu explicação, não perguntou por quê, expressou que não tinha pescado, mas tudo bem, o Senhor falou, pois eu vou lá. Foi lá, lançou a rede, era tanto peixe, que precisou chamar mais barcos. Não questionou, simplesmente obedeceu. Não fazia sentido, mas ele obedeceu e viveu o maior milagre da sua vida. Como um pescador, obedeça o plano. Não negligencie, irmão. Não negligencie. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Não negligencie o plano de Deus na sua vida. De quando Deus falar, você vai obedecer. Você vai, irmão, nós precisamos, irmãos, sermos menos emotivos e buscar mais estratégias. Irmão, menos emoção, mais estratégia. Menos emoção, mais oração, irmão. Menos raivinha, irmão. Menos imaturidade, mais fé, mais obediência. E não se esqueça do que eu estou falando. Existe sim uma guerra, irmãos. E o inimigo está aí tentando. A Bíblia fala que a forma dele agir é com astutas ciladas. Sabe o que é astuta cilada? É aquilo que parece que não vai dar em nada. Quando pensou que não, ele aparece igual o Chapolin colorado e diz assim: não contavam com a minha astúcia? É desse jeito. Mas o inimigo pode vir contra você por um caminho, mas a Bíblia garante que por 7 caminhos ele fugirá. Nós vamos cantar isso nessa noite, porque Deus já tem um escape já. O inimigo pode vir por um lado, ele pode tentar colocar o embaraço, mas não importa, não importa. Você recebeu essa palavra hoje, você sabe quais as armas espirituais você precisa usar. Deus vai te dar, irmão, a estratégia. Ele vai te dar um plano, você vai obedecer o plano e você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa em nome de Jesus. Vamos cantar isso antes de eu orar. O inimigo, bora Bia, bora Bia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Você pode declarar isso com fé. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Eu queria que você declarasse com fé nessa noite. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Ele é o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Só igreja, só igreja. E Deus já tem faz diga haverá
ouvidos, que está repreendido todo plano do diabo contra nós, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Não vai prevalecer nenhum principado que se levante contra nós. Não vão acabar nenhum plano de Deus sobre a nossa vida. Eu declaro, meu irmão, e profetizo sobre a tua mente agora, a sua mente sendo tomada pelo Espírito Santo, a sua mente sendo tomada pelos pensamentos espirituais, pensamentos do alto, em nome de Jesus. Eu agora declaro e profetizo, emudecido nos teus ouvidos toda voz do maligno, toda voz do inimigo que diz que você não vai vencer, toda mentira do diabo, eu repreendo agora dos teus ouvidos, em nome de Jesus. Oh, Rabaxoi, Andarabalabaxoi, Andarabalai, Etarabaxoi. Eu declaro para a terra ouvir, para o céu ouvir e para o inferno ouvir: não vai ter divórcio, não vai ter divórcio, não vai ter divórcio. A família não vai acabar, a família não vai acabar, porque nós dizemos como Jó disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus se frustrarão, irmão, sobre a tua vida. Dele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda a sua palavra, Deus não muda a promessa. Deus manda eu dizer para alguém aqui nessa noite: a promessa está de pé, a promessa está de pé. Eu não mudei a promessa, eu posso mudar a circunstância, mas a promessa eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, diz o Senhor. Nós declaramos agora falido todo plano do inimigo contra nós, todo plano do inimigo contra a nossa casa. Oh, Rabaxoia, Andarabalabaçoia. E agora, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, toma a mente, Pai, dos sacerdotes dessa igreja, dos homens, dos chefes de famílias. Oh, Rabaçoia, Andarabalabaxeia. Dá a eles a visão, dá a eles o entendimento, dá a eles, meu Pai, a liderança. Erabaxoia, Andarabalabaçoia, Andarabalai. E as mulheres, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, a sabedoria para edificar, para auxiliar, Senhor, para construir e não destruir, em nome de Jesus. Princípios de honra, em nome de Jesus, dentro dos lares, é o que eu profetizo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem um plano, Deus tem um escape, Deus tem livramento, em nome de Jesus. Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Deus já tem, mais uma vez, vamos dizer: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Irmãos, enquanto eu estava aqui orando, eu queria pedir só mais um minuto para falar algo aqui aos homens, aos maridos e pais aqui nessa noite. Com toda humildade, temor, eu quero falar para vocês: a maioria dos problemas que estão sendo enfrentados dentro e fora da igreja são pessoas que têm ausências paternas, falhas na paternidade. É o pai que dá direção ao filho. O homem é o cabeça da casa. Pai, você tem filho? Você sabe qual é o chamado de Deus para o seu filho?
Porque é você quem vai dizer isso a ele. É você quem vai dizer ao seu filho: meu filho, você vai ser um pastor, você vai ser um médico, você vai ser um empresário. E enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me trouxe uma sensibilidade, uma impressão no meu espírito de que uma das estratégias que o inimigo tem usado para poder tirar, suprimir isso, é a distração. Deus me mostrava homens distraídos. Não se distraia, porque aquele homem que o diabo não consegue destruir, ele vai tentar distrair. Então, irmão, você é um homem de Deus. Você não adultera, você não rouba. Você é um homem de Deus, você teme a Deus. Mas cuidado com a distração. Cuidado com as distrações. Volte o seu olhar para dentro da sua casa. Volte o seu olhar para os seus filhos. O diabo está tentando de tudo para tirar filhos de dentro da casa dos pais, da sua casa e da casa de Deus. Então, com muita humildade, respeito e temor, eu trago essa palavra aos homens, aos cabeças das casas, aqui nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Então, antes de finalizar, eu quero fazer um convite a você que está aqui nessa noite. Você veio por um convite de alguém. E você sentiu a presença de Deus aqui hoje, a palavra tocou o seu coração. E você entende que você quer fazer parte da família de Deus. Entenda uma coisa: todo mundo é criação de Deus. Nem todos são filhos de Deus, você sabia disso? Todo mundo é criação de Deus, mas só é filho aquela pessoa que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você está aqui nessa noite e fala: eu não quero ser apenas uma criatura, eu quero ser filho, eu quero ser filha, eu quero fazer parte dessa família, eu quero poder também investir a armadura espiritual, eu não quero que a minha vida fique aí como um alvo fácil do inimigo na terra. Se você é essa pessoa, por favor, faz assim um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. A Bíblia fala que se Jesus fala assim, que quem não se envergonhar de mim, o meu Pai também não se envergonhará dele. Então a nossa intenção não é constranger você, mas é apenas te dar essa oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão de se entregar a sua vida a Jesus e dizer: eu quero fazer parte da família de Deus. Se essa pessoa é você, por favor, faz um sinal com a sua mão, deixa eu ver você. Talvez também aqui nessa noite há pessoas que já se converteram, mas por algum motivo se perderam no caminho. Foram por um lado ou por um outro e se enfraqueceram na fé, e hoje desejam se reconciliar com Deus. Eu quero reafirmar a aliança que um dia eu fiz com o Senhor. Se você é essa pessoa também, eu quero orar por você. Faz assim um sinalzinho com a sua mão, deixa eu orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Aonde é que tá, gente? É ali? Por favor, sem constrangimento, você que levantou sua mão, pode vir aqui à frente para a gente orar por você, por favor. Eu não vi quem é a pessoa, mas eu gostaria de carinhosamente chamar você aqui e nós vamos orar por vocês. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Pastor Simval, o senhor pode fazer essa oração aqui, por favor, pastor? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Simval.